Você também já ficou interessado em relação à composição nutricional do sal? Qual sal faz mais bem para a saúde? Qual que eu devo ter na minha mesa, utilizar no meu dia a dia? Bem, é sobre esse sal aí que nós vamos estar falando, seja o sal do Himalaia, seja o sal marinho, seja o sal de mesa comum, refinado, para você entender a diferença. Então vamos começar com o sal de mesa, o sal comum, refinado. Ele passa por um processo, né, para ser refinado, principalmente aí o branqueamento dele, então ele perde muito seus minerais e ele é adicionado nele o iodo. Por que o iodo, Vanessa? Por causa do bócio, que é o aumento aqui dessa glândula da tireoide. Então, para evitar o bócio, é adicionado o iodo. É o mais comum na nossa mesa, porém ele tem menos benefícios, por ele passar por um processo químico muito maior para ficar refinado daquele jeito que nós conhecemos. Outro sal muito comum é o sal marinho. O sal marinho tem diversas cores, né? É um pouco mais escuro, preto, tem um pouco mais rosa, um pouco mais cinza. E esse sal, normalmente ele é graúdo, grande, e ele é utilizado muito para os churrascos. E ele tem vantagens sobre o sal comum, porque o processo dele aí é bem menor e não há aditivos o que é químico nele. Então é um sal interessante que nós poderíamos estar utilizando. Tem também a flor de sal. A flor de sal tem um preço mais elevado, não passa pelo processo químico lá, nem é processado igual o sal refinado, tá bom? Mas por ser importado, o custo é mais alto e você também tem um sabor um pouco mais acentuado, então você não utiliza a quantidade do sal comum, mas também não é comum no nosso dia a dia, é mais para uma receita diferenciada. Existem minerais nesse sal, na flor de sal, como por exemplo o cobre, o ferro, o zinco, o potássio, vários minerais tem, por ser um sal marinho também, nós poderíamos falar assim, que é um sal marinho também, só que mais fininho. Nós também temos o sal do Himalaia. O sal do Himalaia é da cordilheira aí do Himalaia, é conhecido por causa da sua riqueza nos minerais, e tem mesmo, tá bom? Tem cálcio, tem potássio, tem ferro, e ele tem vantagem em relação ao sal de mesa comum, porque ele não passa aí pelo esse processamento, esse refinamento dele, e não tem aditivos químicos nele também, né? Não adiciona nada nele. Claro que para ter o benefício dos minerais, você teria que comer uma quantidade absurda do sal, e nós não vamos comer, porque a moderação é tudo. Então a gente continua nas 5 gramas aí de sal, que a Organização Mundial da Saúde indica, ou 2 gramas de sódio seria. Mas o interessante é que, como não tem aditivos químicos nele, é um sal muito bacana para você utilizar no seu dia a dia, quem sabe numa salada, né? No seu dia a dia é uma boa opção. Se você faz uso do sal do Himalaia, continua. Nós também temos o sal chamado kosher ou kosher, que é um sal utilizado para colocar em cima das carnes. Ele também é importado, não é tão usado no Brasil, não é adicionado iodo nesse sal, e ele retira com mais facilidade o sangue da própria carne, tá bom? Mas ele não é um sal comum aqui entre nós. E tem o sal líquido. No sal líquido é adicionado o quê? Água, isso mesmo, água no sal. E aí você vai ter uma quantidade menor de sódio e uma quantidade menor de iodo também, mas também o sabor vai ser mais fraco, e às vezes a gente aumenta a quantidade desse sal líquido, que sai elas por elas não adianta muito. A grande questão do sal é você ter a moderação, é você usar com moderação. E uma curiosidade sobre sal do Himalaia, para saber se ele não é falsificado, né? Porque a gente compra sal dali e ele tem aquela corzinha rosa, e aí a gente usa aquele moedor. Para saber se aquele sal não é falsificado, não tem um corante nele, coloca esse sal na água. Se sair cor, provavelmente foi adicionado algum corante nesse sal, tá bom? O que é interessante, por que nós não devemos usar muito sal? Isso se liga que é algo importante. Porque o nosso corpo, ele funciona de uma forma perfeita. O sódio, ele é importante para o nosso organismo. O sódio é importante? Claro que é. Ele ajuda na contração muscular, no sistema nervoso, nos batimentos cardíacos. Então, assim, nós precisamos do sódio no organismo. O problema é que quando nós utilizamos muito sódio, causa vários problemas. Um deles é a tão famosa hipertensão. Por quê? Porque o sódio, normalmente, ele é extracelular. Então, assim, ele é extracelular. Então, o que acontece? E ele tem um efeito osmose. Isso faz com que
a água, ela saia da célula, ficando mais nos seus vasos sanguíneos. Isso causando um inchaço, uma retenção de líquido e, logicamente, também levando ao aumento da pressão arterial. Então, não significa que você não pode ter sódio no organismo, você só tem que ter uma quantidade equilibrada para essa troca de líquido, né? Essa troca aí celular, ela seja feita de forma adequada. E quando nós temos um excesso de sódio, além da hipertensão, nós também temos as famosas celulite. Então, porque nós temos um inchaço maior. Então, nós temos que conseguir ter equilíbrio na quantidade de sódio. Existe uma bomba no nosso organismo chamada bomba sódio-potássio, que ela funciona de forma muito adequada quando você tem uma quantidade de potássio e uma quantidade de sódio equilibrada. A Organização Mundial da Saúde, ela dá essa quantidade de sódio que nós deveríamos consumir e se mantenha nela, porque a tendência é aumentar muito. E essa quantidade de sódio que eu já vou citar, ela está em tudo, assim, a quantidade não é para cada alimento, ela está embutida em todos os alimentos, a somatória de todos. Seja a comida de casa, tá? Que você faz em casa, preparação culinária, seja industrializada, tá bom? Você já tem que somar. Então, quanto de sal, Vanessa, a Organização Mundial da Saúde indica? São 5 gramas de sal. Ou, no caso, 2 gramas de sódio. É o que nós deveríamos consumir. Isso dá, em média, uma colher de chá, tá? Ou, alguns falam, né, tampinha de bique. Mas, assim, para você ter uma ideia, é uma colher de chá. uma colher pequenininha. Então, assim, pensa agora na comida que você faz em casa. Quanto que você coloca? Tá, mas eu não como sozinha, com a família toda. Beleza, pensa. Pensa na alimentação industrializada. Tem muito sódio na alimentação industrializada. Dá uma pensada. Como que eu consigo diminuir esse sódio do meu organismo? Primeiro, tomando líquido. Quando você toma bastante líquido, você consegue diminuir o sódio. Só quando você toma uma forma exagerada de água também, além do sódio, você diminui o quê? Os sais minerais. Então, uma ideia, uma dica para você tomar água, líquido quando a gente fala é água, para você tomar água, para eliminar esse excesso de sódio, é deixar essa água saborizada. Você pode espremer limão, você pode colocar rodelas de limão, de laranja, pode colocar abacaxi, pode colocar melão, manga, deixar essa água saborizada. Coloca as frutas e deixa em média aí umas 2 horas essa fruta descansando nessa água. 1 litro de água, normalmente uma xícara de fruta picadinha, tá bom? Aí você coloca. E aí você deixa essa fruta descansando e depois bebe essa água. Aí as frutas são ricas em sais minerais, então ela já vai ter liberado esses sais minerais para a água. Então, quando você bebe essa água, você também está repondo o quê? Os sais minerais. Só que ao mesmo tempo, como você vai fazer mais xixi, porque você está tomando mais água, você vai eliminar mais sódio. Então, isso é uma das dicas. Grava aí, é uma dica muito importante, tá bom? A segunda dica é onde você poderia tirar o sódio. De onde você poderia tirar o sódio do seu dia a dia? Você poderia tirar o sódio, quem sabe, da salada. Olha que legal. Ai, Vanessa, salada sem sódio sal não é gostoso. Mas espera, será que se a gente colocasse nessa salada um temperinho natural, que sabe, um cominho, se for um tomate, quem sabe um orégano, colocasse um pouquinho de azeite, também um fiozinho, sabe? Pensa assim numa colher também de chá, pensa assim, assim, espalhada em cima dessa salada, espremer um limão nessa salada. Será que essa salada também não teria sabor? E aí você já está usando sal no arroz, você está usando sal no feijão. Nós não estamos fazendo uma alimentação hipossódica, não é também aconselhável, mas nós, diminuindo o sódio na sua alimentação, estamos fazendo uma alimentação normal, tá? Mas é que você tem uma alimentação hiper, tá? Então, ou seja, ela tem excesso de sódio. Então, nós vamos diminuir um pouquinho para uma quantidade normal. Então, você poderia tirar esse sal da onde? Tirar esse sal da sua salada, tanto da hora do almoço quanto da hora do jantar, e deixar nos outros alimentos. Não adianta exagerar o sal no arroz, que não tá valendo. E quanto que eu emagreceria se eu tirar o sal da minha salada? Se você comer de forma
equilibrada. Será que você entendeu isso? Tem que ser equilibrada? Se você comer de forma equilibrada, comer alimentos integrais e retirar o sal da sua alimentação, provavelmente você pode chegar a eliminar de 1 a 2 quilos de uma forma tranquila. De 1 a 3 quilos de uma forma tranquila. Porque o sal, ele realmente incha. Além do sal, né? Por causa de todo o efeito em relação do sódio, além de ele aumentar a pressão, podendo levar a uma hipertensão, além de causar celulite, ele incha. Então você já percebeu que quando você tem uma alimentação mais leve, no dia seguinte você acorda mais magrinha? Quando você perde de 1, 2 quilos aí, normalmente é inchaço. Você eliminou o inchaço inicial, tá? Então você consegue tranquilamente eliminar de 1 a 3 quilos. Olha, você falou 2, mas de 1 a 3 quilos porque depende da pessoa. A gente tá falando aqui de uma forma generalizando, né? Então, de uma forma geral. Então, aproveita, diminui o sal, você já sabe a composição nutricional dele. Tem 300 miligramas de sódio, 25 microgramas de iodo, 1 grama de sal, tá bom? 1 grama de sal, então, uma porção de 1 grama tem 390 miligramas de sódio e 25 microgramas de iodo. É o normal, a composição nutricional. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, fala aí, manda recadinho. Lógico que eu vou pedir para você se inscrever, para você seguir, para você comentar, para você curtir, porque isso significa que você está gostando. Se você está gostando, eu gosto de fazer mais conteúdo e vou trazer sempre mais conteúdo para você, tá bom? E até a próxima!